Eu quero pôr como ponto inicial para a minha exposição, que é sobre política de drogas, que nós temos que analisar a ideia de legalização das drogas com muita atenção. E eu preciso da atenção completa de vocês. Por quê? Porque o tema que nós estamos aqui trabalhando é um tema que inevitavelmente recebe inúmeras resistências. Ele é um discurso que muitas vezes ele é difícil de assimilar, ele é difícil de entender, e muitas vezes ele é mal compreendido. As pessoas acham que estamos falando de uma coisa e, na verdade, nós estamos falando de outra coisa. Falar de legalização de drogas, pessoal, não é falar simplesmente de oba-oba, não é simplesmente falar de liberalização para que as pessoas façam uso da maneira que queiram, do jeito que queiram, uma festa geral, não é isso. A preocupação que pauta, pelo menos deste local de fala que eu traço aqui, é uma preocupação com buscar um instrumento para tratar, para lidar com as drogas, de uma maneira que seja uma maneira mais efetiva do que aquela que vem trilhando o direito penal. Uma maneira que trilha o direito penal, que não chegou a lugar nenhum, que é extremamente defeituosa, mas que faz com que juristas insistam, criadores da lei, insistam em um modelo falido que não funciona ao que se propõe. Veja só, e quando se fala em alternativas, não é simplesmente tirar simplesmente o direito penal dali, é trabalhar com uma regulamentação, é trabalhar com os outros ramos do direito, é deixar o direito penal efetivamente como última ratio. E eu chamo então vocês para o debate, para que eu mostre a relação que o homem tem com as drogas, para que eu mostre todo o histórico de punitivismo, todo o histórico de proibicionismo com relação às drogas, para propor, em substituição a esse método falido de controle, outras alternativas. Sem, repito, o discurso tem resistência, mas quando nós chegamos aqui para falar, Saulo, eu acho importante a gente pautar que não falamos só para aqueles que nos querem ouvir. Nós falamos, sobretudo, para aqueles que não querem, para aqueles que têm uma resistência, para aqueles que pensam diferente. E eu sou sempre aberto a essa discussão, a troca de ideias, a dialogar e entender também aquele que pensa o diferente. Então, eu busco trazer aqui as ideias. Busco compartilhar com vocês as ideias. E eu digo que falar aqui é mais fácil do que numa conversa pessoal, quando você tenta trabalhar com esse tema. Quando você chega para alguém que é contrário, você debater isso pessoalmente se torna muitas vezes mais difícil por causa daquele preconceito prévio, por causa daquela resistência prévia que se estabelece. Imagino eu, e já falei isso num outro evento, a minha avó não sabe que eu defendo a legalização das drogas. E ela não pode saber, Saulo, eu te peço desculpas, mas eu não posso tratar com ela desse assunto, senão a velhinha infarta. Sim, com toda sinceridade. Por quê? Porque a visão dela é muito distinta para compreender aquilo que aqui está sendo dito. Ela vai pensar, poxa, eu mandei o menino fazer o retiro sobre drogas, eu tentei ensinar alguma coisa, e depois de velho, com 2 filhas, ele foi se meter com esse negócio. É uma coisa que a gente vê num discurso introjetado. Mas a ideia é começar a dialogar. A ideia é propor o que se tem para aqueles que pensam de maneira contrária. E eu coloco aqui, acho muito interessante, isso me marcou muito, por isso que eu sempre uso na minha palestra, a respeito do tema, uma carta que o Mahatma Gandhi mandou. Ele enviou essa carta em 1939. E ele enviou essa carta para alguém que pensava diferente dele. Ele se propôs a isso. Ele quis fazer o diferente. Eu vou ler com vocês essa carta. Querido amigo, amigos têm insistido que eu lhe escreva para o bem da humanidade, mas eu tenho resistido ao pedido deles, pois sinto que qualquer carta escrita por mim seria uma impertinência, algo que me diz que eu não devo hesitar e devo fazer meu apelo, pois talvez ele tenha alguma utilidade. Está claro que hoje você é a única pessoa do mundo que pode evitar uma guerra, capaz de reduzir a humanidade a seu estado mais selvagem. Devemos pagar esse preço por algo, por mais valioso que lhe pareça,
você vai ouvir o apelo de alguém que deliberadamente deixou de lado métodos de guerra e obteve considerável sucesso. De qualquer forma, peço desculpas antecipadamente caso tenha errado em escrever para você. Permaneço seu amigo. Veja como ele começa e como ele termina. Mahatma Gandhi. Para quem ele estava escrevendo? Ele estava escrevendo para Adolf Hitler. Pensamentos completamente opostos. Mas ele não fugiu ao debate. Ele se propôs a discutir. Ele se propôs a levar uma questão difícil e enfrentá-la. E eu acho que é isso. Sobretudo todos que aqui acreditam nessas ideias. Sei que o Brian aqui é um exemplo de quem escreve muito a respeito de política de drogas também. Eu acho que temos que chamar todos para o diálogo, todos para debater essa questão, que é uma questão muito importante. E por que muito importante? Aqui eu lanço o problema que precisa efetivamente ser analisado. A criminalização das drogas nos colocou problemas muito piores, e eu digo muito piores mesmo, do que a simples relação do homem com a droga em si. Nós temos um problema da hiperviolência e da hiperinflação do sistema carcerário. E precisamos analisá-lo com todo o cuidado devido. Vamos lá. Isso aqui eu extraí do site do O Globo. É uma referência já um tanto quanto desatualizada, não encontrei uma referência mais atual por enquanto, mas que faz um radar a respeito do sistema carcerário, abordando sobretudo o número de presos por tráfico. O número de presos por tráfico no Brasil é de 25%. 1/4 do total de presos está preso por tráfico. E nós temos um déficit absurdo no nosso sistema carcerário, vocês já tiveram palestras aqui sobre isso, e devem ter abordado isso com profundidade, mas nós temos um déficit absurdo. Grande parte desse déficit de vagas, grande parte dessa hiperinflação do sistema carcerário é decorrência do sistema punitivo de drogas. E falei aqui para vocês 25% do total. Quando nós pensamos no encarceramento feminino, é bom que se ponha, são 63% das mulheres que estão presas por tráfico de drogas. 63%, boa parte das quais presas por fazer aquela internalização da droga no presídio, presas para atender um anseio daquele que está lá dentro e que talvez esteja sendo ameaçado, presa para atender um apelo, um chamamento do marido, do pai, do filho, para que não seja violentado, para que não sofra qualquer tipo de violência dentro do cárcere. Então vejam, senhores, este é um dos problemas que nós temos a partir da criminalização. E como ver isso como um problema? Vamos pensar. Antes, quando se tinham penas menos efetivas, penas menores, e aí a criminalização ela sempre vai num crescente, professor Portela, ela sempre vai ampliando as penas. Nós temos esse fetiche penal, né? Essa busca de querer usar o direito penal para tudo, e muitas vezes um uso político do direito penal, que eu pego, olha, tem um problema social, vamos com o direito penal, esqueço o resto, deixo de lado. Direito penal é a grande solução para tudo. Legislar é mais fácil, não é? Legislar é mais fácil do que investir. Legislar é mais fácil que cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar de tudo. Legislar eu faço em 4 anos e não preciso me preocupar com o que vai vir para o futuro. E aqui nós temos isso, não consigo controlar as drogas, eu vou ampliando, vou aumentar as penas, vou transformar em crime hediondo. E aí eu resolvo o problema? Não! Eu amplio o tráfico. Aí você fala, mas isso é porque é no Brasil. Na China tem pena de morte. É o país que mais mata traficante, é a China. De 1990 para cá, o número de viciados, dependentes químicos, se ampliou 30 vezes. Então vamos ampliar, vamos jogar mais pena, vamos criar mais norma, vamos trazer mais direito penal. Está funcionando? Não está, mas nós temos a mania de insistir. Né? E aqui tem um retrato geral dos encarcerados, eu achei muito interessante, professor Salo. Essa quantidade de pessoas presas por furto simples que tem uma pena de 1 a 4 anos, né? Enquanto o crime contra a ordem tributária tem uma pena de 2 a 5, e não tem ninguém ali na listagem, não está no topo, mas esse não é efetivamente o mote da discussão, mas aproveitando, achei esse dado estatístico muito interessante, e para a gente ver também que muitos desses outros crimes guardam uma relação com o proibicionismo.
guardam uma relação, porque quando eu proíbo, eu dou poder para o traficante. É o inverso do que a gente pensa, e eu quero abordar um pouco isso mais adiante. Mas quando eu proíbo, eu crio o traficante, eu boto arma na mão dele, eu boto poder para que ele controle. Isso é extremamente preocupante. E esse é o nosso problema. Nosso problema por quê, senhores? Nosso problema porque eu tenho que saber se o direito penal serve ou não serve para lidar com essa situação. E esse resultado, esse relatório, é um indicativo de que não está funcionando. Mas vamos entender, por que proibir? Por que combater? Por que criminalizar? Como é que isso surge? Se o homem já tem uma relação com a droga, milenar, de 5, 10 mil anos atrás, e depois eu quero falar um pouquinho disso, por que é que no século XX eu começo a querer proibir as drogas de uma maneira efetiva? Eu começo a querer trabalhar com uma guerra às drogas, com a política de tolerância zero. Um exemplo muito claro, e eu acho que é a essência disso, o nascedouro está nos Estados Unidos da América, no início ali da década de 70, final da década de 60, com a ideia do War of Drugs, que nasce com o Richard Nixon. I shall soon propose a revision of the entire federal criminal code, which will give us tougher penalties against drugs and against crime. Aí, pessoal, não funciona adequadamente a política de drogas do Nixon e a coisa continua, né? E eu coloquei essa outra declaração alguns anos depois, ali na década de 80, do Ronald Reagan, mais ou menos na mesma linha, aqui implementando a ideia de política de tolerância zero. I shall soon propose a... Vamos pausar. So in the crusade for a drug-free America, the next step is to enforce a policy of zero tolerance of illegal drug use. So when we say no to drugs, it'll be clear that we mean So in the crusade for a drug-free America, the next step is to enforce a policy of zero tolerance of illegal drug use. So when we say no to drugs, it'll be clear that we mean absolutely none. O que acontece aqui, a partir do Nixon, depois com Reagan, e uma política que se tornou mundial de combate às drogas? A eleição de um inimigo. O inimigo público, o próprio Nixon coloca assim: a droga é o inimigo, e o inimigo tem que ser combatido. Quando você vende um inimigo para a sociedade, você ganha um apoio. Concordam? Você ganha um apoio, por quê? Porque ele é o teu inimigo, é o que está acabando com a sociedade, é o que é ruim, é o que vai acabar com você, é o que está destruindo a nossa economia, é por isso que as pessoas não trabalham, é por isso que elas ficam vadiando, o país está indo para trás, nossos soldados voltaram viciados em heroína, a contracultura está por aí, não fazem absolutamente nada. Nós temos um inimigo, nós temos que voltar à década de 50, nós temos que ressurgir. E aí eles criam esse discurso e botam todo o problema na droga. Mas percebam, senhores, que o que nós temos aqui é um desvio do problema, é um deslocamento do problema, é eu trabalhar com problemas sociais, culpando esses problemas sociais, pondo esses problemas sociais todos em cima de um inimigo, que é a droga. Tem um autor e palestrante também, que é o Carl Hart, que trata brilhantemente a respeito desse tema. O Carl Hart, ele é um neurologista, né? Ele é um cientista que trabalha com um aspecto psíquico e tudo mais, fazendo inclusive experiências americanas. Ele esteve aqui no Brasil proferindo algumas palestras. E o Carl Hart fala exatamente isso. Nós temos um problema de deslocamento. Eu não quero lidar com aquilo que está acontecendo de errado. Eu quero dizer que eu tenho um inimigo e a culpa é toda desse inimigo. Eu tenho um trecho que eu queria pôr para vocês também, de um vídeo do Carl Hart, que eu acho fundamental. Graffiti of a sign that says crack is whack, meaning that crack is bad and not cool. And you saw these in the 1980s throughout the United States. These sort of billboards, advertisement telling the community that crack is the real problem that faces the community.
And as I think about what happened in the 1980s in the United States, I think about this country today. You guys are back to the future. You are in 1986 in the United States today in your thinking about crack cocaine. It's saying that drugs has destroyed the favelas and the community, and it threatens life. It said the crack business. It says this without any sort of knowledge of history. Before crack appeared here about 10 years ago, before that, were the people in the favelas thriving? Were they doing well? Were they going on vacation twice a year? So these kinds of things defy logic, but Pessoal, a ideia dele, ela precisa ser percebida e analisada com toda atenção. Veja, eu tenho uma infinidade de problemas sociais. Com certeza tenho problemas sociais. E esses problemas precisam ser cuidados. Eu jogar tudo isso em cima da droga não vai resolver os problemas sociais que eu tenho por trás. Eu só vou estar efetivamente deslocando. E veja, nós temos uma história com as drogas que é uma história antiga. Né? Eu trouxe alguns exemplos aqui, falo de algumas. Tem o ayahuasca, né? O famoso chá do Santo Daime, utilizado há mais de 4.000 anos, utilizado por 70 povos da América Latina, tido como um chá alucinógeno, né? Quando os jesuítas chegaram na América, eles intitularam como a poção diabólica, porque mexe com a cabeça da pessoa. Mas os povos americanos usavam já este entorpecente. Depois nós temos os cogumelos, mais de 70 espécies utilizadas, vejam só, há 5.000 anos. Eu não tinha criminalização, eu não tinha essa preocupação, eu tinha uma relação com a droga. A questão do ópio, que sempre foi uma questão que gerou um pouco mais de atenção, o famoso suco leitoso da papoula, né, que aparece até na mitologia grega, tem uma datação aqui de 5.000 anos, era utilizado no culto à deusa Deméter e gerou a famosa guerra do ópio entre Inglaterra e China. Nós temos também a famosa maconha, né? Há 10.000 anos, na China, utilizava-se a maconha para prisão de ventre e menstruação. Eles utilizavam como um medicamento. Na Índia, há 2.000 anos antes de Cristo, a maconha era considerada sagrada. Tá certo que na Índia, às vezes, eles consideram quase tudo sagrado, né? Mas a maconha era considerada sagrada há 2.000 anos atrás. Tem até uma passagem do historiador Heródoto, em 450 a.C., que ele dizia que a maconha era queimada em saunas. E tem uma frase muito interessante que ele coloca, que o banho de vapor dava um gozo tão intenso que arrancava gritos de alegria. Eu fico um pouco preocupado com o que diz o Heródoto, eu não sei o que estavam fazendo efetivamente, né? Se era só a questão da maconha, mas só para mostrar um pouco da interação. E a preocupação que surge é que essa relação não é só antiga. Embora o pessoal tenha perdido um pouco da criatividade para nominar, né? Nós temos o 25-CNBOME minúsculo no final, né? Que uma droga criada na última década para burlar o sistema de criminalização. Veja, o Milton Friedman fala muito isso, que quando eu proíbo uma droga, os caras são muito criativos, eles vão buscar outra, eles vão trabalhar com outra forma, e vão trazer drogas muito piores. Drogas que são degradantes à condição humana. Esse 25C diz que é 10 vezes mais forte do que o ácido lisérgico, do que o LSD. Então veja a preocupação. O crack surge como uma forma de atender uma demanda de pessoas que não têm o dinheiro para acessar a cocaína e para que se faça uma venda mais rápida, né? O Friedman fala que a cocaína surge em razão, sobretudo, da proibição da maconha. E eu coloquei aqui, acho interessante, prometo que eu vou tentar ser o mais rápido possível, tem a hipótese do macaco bêbado, né? Para mostrar que o homem tem uma relação com a droga não só há 10.000 anos,
mas há 40 milhões de anos. É interessante que essa ideia ela vem de um cientista chamado Robert Dudley, e ele diz que o gosto pelo álcool é uma vantagem evolutiva, né? Veja só o que ele argumenta. E ele explica isso, porque ele coloca aqui os nossos ancestrais, eles tinham que se alimentar. E as frutas fermentadas exalavam um vapor. E esse vapor, para aqueles que tinham um gosto pelo álcool, procuravam mais. E aí tinham acesso a essas frutas que estavam mais maduras e que seriam mais nutritivas. Álcool é droga também. E é preciso colocar, sim, e essa ancestralidade bem revela que nós temos uma relação indissociável e nós precisamos lidar, porque a droga nem sempre é boa, nem sempre é ruim, mas nós precisamos entender e lidar de uma forma efetiva com o problema. Já tivemos drogas remédios, né? A Bayer, tudo que é Bayer é bom, produzia heroína. Nós tivemos a cocaína utilizada inclusive pelo Sigmund Freud, né? Em seus tratamentos, ele colocava e dizia-se que a cocaína trazia uma animação para os pacientes, era algo que dava uma euforia e que seria positivo para aqueles que sofriam de depressão, né? Cocaína que foi misturada na fórmula original da Coca-Cola, cocaína que era misturada, né, no Império Romano em vinhos. Tem até um vinho posterior da década de em 1863 que se chamava Mariani, que era o vinho preferido de um dos papas leões lá, eu não sei exatamente qual o leão exato, mas ele gostava muito de vinho com maconha, né? Então veja, falamos do vinho, falamos da igreja, falamos dos cultos ancestrais que usam a droga, inclusive o católico, o vinho, né? Então, veja, a morfina também um remédio. Isso tudo eu estou falando aqui com brevidade só para ilustrar. Vamos falar do álcool? Tenho que falar do álcool, né? Eu gosto muito de álcool. Acho que a maioria aqui gosta. Tem uns que não vão gostar, mas veja só, nós temos uma relação com o álcool. Veja o que aconteceu quando quiseram proibir o álcool, ali na década de 30 nos Estados Unidos. Criaram, como eu mostrei para vocês, como eu quis dizer para vocês, um sujeito extremamente poderoso que se chamava Al Capone, que saiu matando todo mundo, que saiu praticando os crimes mais doidos e malucos possíveis, em razão da proibição. Não deu certo. Por quê? Porque as pessoas gostam do álcool. Porque as pessoas têm uma história com o álcool. Eu preciso deixar todo mundo tomando álcool ou não tratar aqueles que são alcoólatras? Eu preciso aceitar necessariamente o problema? Não, eu posso lidar com o problema, mas eu não posso lidar com o problema de uma forma penal, tá? Porque o penal não resolve. O cigarro, historicamente, passa a diminuir a sua incidência negativa com campanhas educacionais, com campanhas que reduzem a divulgação, né? Não é com direito penal. E nós temos que aprender isso. Nós temos até os medicamentos que são de 1001 utilidades. Dizem que se você misturar Prozac com Ritalina, você tem cocaína, né? Porque o Prozac ele vai te dar uma animação e a Ritalina vai te dar uma concentração. Você mistura os dois, você não precisa da cocaína. Você tem dois legais ali, lícitos, que você pode misturar e ter a sensação que você quiser. Isso mostra também o aspecto da aleatoriedade. Por que nós escolhemos determinadas substâncias e outras não? Por que eu estabeleço determinados punitivos e esqueço os outros? Isso também precisa ser posto. Quanto tempo eu tenho ainda? Mais 5? Drogas para dormir, para acordar, para acalmar, animar, tem para tudo, e tem ilícito, né? Não temos só as proibidas. Se quiser, é só procurar. Talvez tenha que ir num médico, num psiquiatra, num neurologista, mas você vai conseguir. O álcool anima bastante. Você não precisa. Você tem ali as drogas que são lícitas. E não é para proibir, pelo amor de Deus, né? Eu não estou fazendo campanha aqui de proibição do álcool, nem do cigarro, nem de medicamento, nem de nada. Eu estou falando que, inclusive com estas que são lícitas, nós temos que ter o mesmo cuidado. Mas a questão é saber, o direito penal, ele deve estar aqui ou não? Né? Essa é a ideia que eu quero debater finalmente com vocês de uma forma breve. Vamos lá. Eu trago 2 frases só. E poderíamos ficar aqui um curso todo discutindo o princípio da alteridade, intervenção mínima, tentando discutir e encontrar qual é o bem jurídico tutelado quando se fala em drogas. Essa discussão é muito efetiva. A gente pode fazer uma discussão
zetética interessantíssima para trabalhar com todos esses aspectos, né, Portela, para tentar entender e compreender por que o direito está lá, por que o direito está preocupado com aquilo que o sujeito faz com ele próprio, que não está atingindo o terceiro, o princípio da alteridade. Por que o direito penal não vai se preocupar com outras coisas e não deixa que as preocupações de saúde tratem daquilo que é uma questão de saúde? Vejam só. Mas a gente pode ir além, a gente pode pensar por inúmeros pensadores. Eu trouxe 2 citações apenas aqui, trouxe essa do Milton Friedman. O Milton Friedman eu já mencionei aqui para vocês, depois eu vou passar um videozinho bem breve. Ele é um economista que ganhou o Prêmio Nobel e que vivenciou, Prêmio Nobel de Economia, que vivenciou a criminalização do álcool. E depois ele foi assessor da campanha do Nixon. E quando o Nixon anuncia a guerra às drogas, ele fala: meu amigo, você está louco. Você não pode fazer um negócio desse, vai dar errado. Tem até um cartoon, acho que alguns aqui podem ter visto já. Esse cartoon, ele foi escrito, quer ver, pelo Stuart Macmillan, que narra um pouco essa relação do Friedman, explicando a respeito das drogas. Quem quiser procurar na internet, no Google, acha, né? O Stuart Macmillan. Ele aponta muito bem e trabalha muito bem com essa questão. Não tem como você usar algo que já não funcionou no passado, lá na lei seca, para trabalhar com outra substância, porque nós estamos trabalhando aqui com substâncias. Percebe? E essa é a crítica que ele faz. E ele diz o seguinte: um problema moral, o governo tornar criminosos, pessoas que estão simplesmente fazendo algo que eu ou você talvez não aprovemos, mas que não está ameaçando ninguém. Opa. Passou aqui, só um pouquinho. Outra, do Edwin Shur, que escreveu um livro chamado Crimes Without Victims, que é o crime sem vítimas. O Estado carece de legitimação para intervir com arsenal positivo em situações que se traduzem na permuta sem coação e entre adultos, de bens ou serviços escassos. Veja só, é como eu falei para vocês. Trabalhar no campo de estudo efetivo, criminológico, não vai me dar razão, não vai me dar base nenhuma para trabalhar com punitivismo. Mas nós trabalhamos. E nós precisamos dialogar com aqueles que pensam diferente, como eu falei no início. Não adianta só eu dizer o direito penal não deve estar lá, porque ele está e é tudo que nós conhecemos. Nós somos a geração do proibicionismo. Nós precisamos mostrar que as coisas não funcionaram bem e não teriam como funcionar. Então tem um vídeo aqui, o Zaffaroni fala isso, né, que é difícil, o direito penal ele dificulta, o direito penal ele faz com que eu não consiga trabalhar com os outros caminhos, com as outras alternativas, e isso é extremamente deletério, porque veja, o direito penal começa a funcionar como uma barreira, e aí eu estabeleço ele como barreira e eu falo, olha, a pessoa que se envolveu com a droga, seja o que a comercializa ou o usuário, ele tem um problema que é um problema criminal, perfeito? E tendo um problema criminal, eu não preciso mais me preocupar com ele. Ele que se vire com este problema criminal. E aí eu não trabalho com estudos a respeito das substâncias, o mínimo que se espera. Eu poderia estudar janelas terapêuticas. O espaço entre o consumo de uma quantidade e a quantidade que se torna lesiva para provocar uma overdose. Percebe como isso é grave? Eu poderia estar pesquisando, eu poderia estar investindo, eu poderia estar trabalhando com educação, eu poderia estar trabalhando com tributação, eu poderia arrecadar impostos. Diz que o mercado da droga é 10 vezes maior do que o mercado do remédio. E veja, eu posso, através da questão da legalização, trazer uma regulação consumerista, eu posso trazer uma regulação econômica, eu posso lidar com o problema como sendo um problema de saúde e não com um problema penal. O videozinho do Friedman eu vou pular aqui, depois vocês dão uma olhada, é porque as drogas deveriam ser legalizadas. É só um trechinho que eu ia pôr aqui, mas depois vocês dão uma olhada, esse vídeo ele tem em torno de 7 minutos, e vale muito a pena. Né? Ele vai analisar um pouco dessa questão de saúde pública, e ele até faz um contrabalanço, vamos dizer assim, com aquele discurso falacioso, no sentido de que o bem jurídico tutelado seria a saúde pública, algo genérico, algo abstrato, algo que nós não conseguimos mensurar. E veja só,
Saúde pública, se eu for me preocupar com ela em todas as instâncias, eu tenho que parar de mentir, né? Porque o cigarro não é um problema que traz defeitos à saúde pública, né? Não traz a necessidade de uma intervenção do Estado em termos sanitários. Um dos problemas do século, a obesidade, né? Eu sou uma testemunha a respeito de, eu estou caminhando, né? Talvez ainda não, mas vou chegar lá, talvez uma hora dessa, se não me cuidar. Mas veja só, a obesidade, eu vou fazer o quê? É um problema de saúde pública, eu criminalizo, cara. Não criminalizem o fast food, nem o brigadeiro, pelo amor de Deus. Né? Por quê? Porque não faz sentido. Veja, mais uma vez, eu tenho que enfrentar o problema. Eu tenho que trabalhar com o quê? E aí vocês vão me perguntar, com o quê? Eu tenho que trabalhar com atenção, eu tenho que trabalhar com prevenção, eu tenho que trabalhar com redução de danos. Algo que já tem se buscado mundialmente, começando, veja, algo que talvez os surpreenda, nós temos ali em Suíça, Canadá, França e Irlanda, mais recentemente, começando com Suíça e Canadá, salas de injeção de heroína, em que o Estado fornece para que o sujeito possa se drogar em um ambiente controlado. Os famosos law thresholds, né? Law threshold, acho que é isso, sou péssimo no inglês, me desculpe. Né? Mas é alguma coisa desse tipo. Então veja, é aquela questão do limiar baixo. É eu controlar, saber quanto que o sujeito está usando, dar assistência, saber se ele precisa de algo, saber se ele precisa de um apoio psicológico. É eu permitir, sabendo que o cara ele vai usar, Portela. Ele vai usar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar atenção para ele. Eu tenho que tirar ele da rua, da clandestinidade, do contato com o traficante. Porque é essa exposição que é lesiva. É essa exposição que todo mundo quer evitar. A gente vê as mães falando por aí, às vezes sem um conhecimento de causa, mas o meu filho se drogou, isso é um mal terrível. Veja, o mal é a falta de alternativas. É a falta de educação. É a falta de uma política que efetivamente enfrente o problema. Ah, mas o sujeito fica violento, fica agressivo. Vocês já beberam álcool? Um cara bebe álcool e fica todo feliz, né? Abraça, tal. Às vezes até dirige, não poderia. Mas ele dirige, sai do carro, dá uma olhada, né? Vê o bêbado cuidadoso, que a gente fala. E tem o cara que fica agressivo, normal. Por quê? Porque o Carl Hart fala isso. A droga é um aditivo. Ela amplia uma condição já pré-existente, é fato. Mas não é a droga que muda a pessoa necessariamente. Não é a droga que a transforma, que faz ela fazer algo que ela não queria. Veja, nós temos que trabalhar com os reais problemas. E é uma forma também de esvaziar o tráfico. Imaginem vocês, hoje, tem traficante de álcool? O cara precisa subir a favela para comprar latinha de cerveja. Né? Veja o que o proibicionismo faz. Latinha de cerveja é até difícil de produzir, grande volume. Aí você vai ver lá na época do Al Capone, na lei seca, eles largam a cerveja e o vinho e vão para quê? Para droga mais forte, né? Álcool mais forte, vão para vodka, vão para o uísque. E aí eu dou poder, aí eu mudo, eu desenvolvo uma forma melhor de lidar com a situação. E eu legalizo, entendam isso, eu esvazio o tráfico. Eu mato, não literalmente, não é isso, tá? Quero matar ninguém, mas eu esvazio o traficante. Imaginem vocês o Pablo Escobar, se ele tivesse continuado a contrabandear videocassete, né? Se ele tivesse continuado a aplicar golpe do bilhete, como tem naquela série Narcos, no início mostra bem como ele começou, será que ele teria tanto poder? Será que ele teria feito o que fez? Tem uma cena do Narcos que me marcou muito, e eu já estou me encaminhando para o final, sei que eu já ultrapassei, mas eu prometo que eu já termino, sabe? Tem uma cena em que um dos policiais, que está bêbado e fumando, né? Vamos colocar isso, o policial do DEA americano, aí a incoerência do discurso, porque o cara está usando drogas legais para combater o narcotraficante, e ele fala, olha, 1 quilo de cocaína na Colômbia matam 7 pessoas. Precisa disso? Percebe? Será que se eu não tivesse, vamos dizer assim, a criminalização, se eu não tivesse dado poder para o traficante, arma na mão do traficante, muito dinheiro na mão do traficante, será que 7 pessoas precisariam morrer para que se produzisse 1 quilo de cocaína?
Será que eu não tenho outra alternativa? Será que eu não preciso esvaziar o traficante? Olha, eu falo com toda sinceridade, me desculpem talvez o exagero, mas que eu acredito que não. Eu acredito que a gente tem que pensar realmente diferente. Porque essa porcaria do direito penal, eu sou professor de direito penal, né? Posso falar. Essa porcaria do direito penal não funciona para muita coisa. Mas funciona menos ainda para lidar com o problema das drogas. E tem uma frase que me marcou muito, e recomendo aqui que vocês assistam também. 2 documentários são interessantíssimos. Um é o Quebrando o Tabu, tem disponível no YouTube. O outro é Cortina de Fumaça. Se não estiverem querendo ler por enquanto, já chega em casa, assiste o videozinho, eu acho que é bacana, né? Ele esclarece muito, grandes nomes falando ali. E uma das frases que eu vi no Quebrando o Tabu me marcou muito. Eu acho que reflete exatamente o que eu quero passar aqui para vocês. E eu fecho com ela. Que diz o seguinte, que algum dia, quando a descriminalização das drogas for uma realidade, e eu acredito que será, talvez demore um pouco, mas eu acredito que será, os historiadores olharão para trás e sentirão o mesmo arrepio que hoje nos produz a Inquisição. Então eu não quero falar mais nada. Só quero deixar agora, levantei a bola, pro Salo cortar com toda a força. Agradeço mais uma vez. É uma grande emoção mesmo ter recebido esse convite do diretório acadêmico. Eu fiquei extremamente feliz e agradeço.